nós vamos falar sobre feminismo e luta pelas igualdades das mulheres. Se você acha que esses dois temas não têm relação, que feminismo é coisa de mulher que protesta contra os valores das famílias, que sai sem se depilar, que vai protestar sem sutiã nas ruas, temos um time de peso para esclarecer tudo isso. Ao meu lado, a vice-prefeita Érica Tanque. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Érica. Sempre um prazer te encontrar. Jornalista Graziela Félix, sinta-se em casa. Muito obrigada, Érica, deputado Murilo. Vice-prefeita querida, sempre uma alegria falar sobre isso. E também vocês devem estar estranhando uma presença masculina aqui para falar desse assunto que é feminismo, né? É isso. Uma boa tarde a todos. Olá a todos. Obrigado, Érica. Vice-prefeita Érica Tanque e também Gra. Muito obrigado por estarem aqui. Vai ser um assunto muito polêmico e muito importante, que é o respeito às mulheres. E daqui a pouquinho a nossa vice-prefeita de Limeira vai trazer novidades de políticas públicas sobre esse assunto. Mas antes, Graziela Félix, eu queria entender por que as pessoas distorcem tanto o significado da luta feminista. Eu acho que para isso a gente precisa fazer uma reflexão, sabe, Érica? A gente precisa ir lá atrás, falar um pouquinho sobre o patriarcado, que é a cultura da qual nós estamos inseridas. Então, ficou muito natural a gente torcer o nariz para o feminismo, porque a imprensa nos ajudou muito, e aí, lógico, como jornalista eu faço aqui uma meia-culpa, a divulgar informações completamente distorcidas sobre esse assunto. E também a cultura do patriarcado, que nada mais é do que o homem ser superior à mulher. Então, logo, desde quando a gente começa a falar, desde lá quando o pai tem a menina e o menino, lá na educação, como que eles falam? Ai, você não pode chorar, que isso é coisa de menininha. Menininha, inferiorizando a mulher. E na contrapartida, o que acontece? O homem vai sufocando aquele sentimento. Então, quando a gente fala sobre a cultura do patriarcado, que é de onde vem o machismo, a gente sempre precisa fazer sempre duas reflexões. O machismo, que ele acaba com a vida da mulher, mas que ele também oprime os homens. Então, é uma reflexão que a gente sempre precisa fazer quando a gente toca nesse assunto. Infelizmente, a mídia tem aí a sua meia-culpa de passar informações erradas, mas eu acho que a gente está aí numa tendência muito bacana de desmistificar esse assunto e mostrar para as pessoas que ainda não entendem o significado, que ainda tem essa informação distorcida, de que feminismo nada mais é do que a luta pela igualdade entre homens e mulheres. E que sim, a gente precisa dos homens ao nosso lado para fortalecer essa luta. É a masculinidade tóxica, né? Que a jornalista Graziela estava se referindo. Antes de ouvir um pouquinho a nossa vice-prefeita, Murilo, qual a importância, na sua opinião? Aqui eu vou deixar um pouquinho de lado o Murilo deputado. Você, como homem, casado, pai de 2 filhas, qual a importância dessa preocupação começar dentro de casa, né? Para a gente tentar interromper essa cultura enraizada do machismo? Olha, essa cultura enraizada, inclusive, se vocês me permitem, está em algumas mulheres também, Gra. Porque eu vejo que muitas mulheres, elas têm esse entendimento de que, de forma inconsciente até, acaba vendo o homem de uma forma diferente. Então, eu acho que isso tem que partir, é claro que das mulheres e também dos homens, por isso que eu estou aqui, eu sou marido, sou pai de 2 meninas, de passar à sociedade de que as mulheres têm que ter o mesmo respeito que os homens. E como pai, eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo em transmitir às minhas filhas de que elas têm essa força de ser mulher e de ter que lidar com a sociedade diante deste pensamento, tá? O que eu penso é que, não só em Limeira, mas em todo o Brasil, a Gra falou muito bem, nós temos hoje uma tendência muito positiva das mulheres reconhecendo a força que elas têm. Eu falo isso porque em Limeira nós temos mulheres que entraram para a história, no Brasil nós tivemos mulheres que entraram para a história, tem várias iniciativas que partiram de mulheres e que se demonstraram a sua força perante a sociedade. O que está faltando, na minha opinião, se vocês me permitem, é ter esse discurso. Talvez a sociedade abraçar cada vez mais esse discurso. Eu vejo que existe um movimento muito interessante, falo aqui como sendo membro do Partido Podemos, que é um partido que foi fundado por uma mulher, que é a Renata Abreu. Falo como limeirense de mulheres que fizeram diferença na história da nossa cidade, como a Elza Tanque, a mãe da Érica Tanque, que é uma mulher respeitada por todos os cantos da cidade, tem uma história muito bonita.
tivemos uma das primeiras prefeitas na história do Brasil, que é a Maria Tereza de Barros Camargo. Ou seja, o que nós precisamos agora é ampliar o discurso na sociedade. Então, e eu vejo que cada vez mais nós estamos falando sobre isso. Eu vejo que cada vez mais as mulheres estão ganhando um espaço na sociedade. Eu estou aqui hoje como esposo e como pai. Eu sou pai de 2 meninas, a Luísa e a Laura. E eu tento conversar com elas, são muito novinhas. Vocês sabem disso. Uma tem 2 anos e pouco e outra 1 ano e pouco. Mas eu acho que todos os pais são assim. A gente já olha com o filho pequeno, e no meu caso as minhas 2 filhas, já começa a imaginar lá na frente, né, Érica? Sim. Já começa a imaginar lá na frente que tipo de curso que elas vão fazer, que tipo de vida elas vão ter. E eu desde já me preocupo em demonstrar para elas justamente esse pensamento. Vocês são mulheres e vocês são mulheres fortes, que façam um trabalho na sociedade para que vocês sejam lembradas. E que, independente dessa questão desse discurso antigo, de que a mulher é dona de casa, de que a mulher tem que ouvir o marido, sabe? Tem que partir também das mulheres de enfrentar a situação. E eu fico muito contente que isso tenha acontecido. Eu vou falar só mais uma questão para encerrar minha fala. Eu tenho a minha esposa Luciana, por exemplo, Érica Tanque e Érica Samari Gra. Ela abriu o próprio negócio dela. E isso é uma situação que faz muito bem para o nosso relacionamento. Eu vejo muitos relacionamentos em que o marido trata a mulher com uma diferença hierárquica, como se ele fosse maior do que a mulher na relação. Isso é muito comum. E isso eu não estou falando de nenhuma classe social, isso é geral. Agora, independente de religião, independente de que bairro a pessoa mora, isso é geral. A gente encontra isso em vários cantos aqui de Limeira e também no país. Agora, no meu relacionamento, tanto eu quanto a minha esposa, nós criamos um relacionamento de igual força para os 2 lados. E a minha esposa, ela quis trilhar a sua própria carreira. E eu dei todo o incentivo como marido, como esposo, mas foi uma decisão única dela e foi impressionante. Ela abriu o seu próprio negócio, ela cresceu sozinha, hoje é uma pessoa referência no ramo em que ela atua. E para mim é muito gratificante, porque ela recebe pessoas que querem conhecer o que ela faz, né? E ela fez tudo isso sozinha, e hoje ela me ensina, inclusive. Então eu fico muito contente de que eu tenho esse relacionamento de igual forças entre eu e minha esposa. Tá? E eu gostaria que a sociedade como um todo fizesse o mesmo. É isso. E a luta para isso é muito grande, né, Érica? A gente sabe que, apesar desse ótimo exemplo, é no trânsito, é dentro de casa, é no trabalho, né? Os atos de machismo, infelizmente, acontecem com muita frequência e diria até com naturalidade. E na política, já sentiu sua voz abafada, vice-prefeita? Não. Bem claro, não. Eu acho que é verdade. Nós lutamos muito, né? E temos que parabenizar as mulheres que nos antecederam, porque senão nem na política poderíamos estar. Precisamos de leis para que a gente pudesse praticar determinados esportes. Precisamos de lei para que nos fosse reconhecido o direito a estudar. Precisamos de lei para que a gente possa votar e ser votada. Algum homem precisou desse tipo de lei para essas atividades? Consequentemente, éramos proibidas. Temos que ter as nossas vitórias forçadas através de lei, não do reconhecimento da sociedade, do nosso lugar e da nossa participação, o que seria extremamente natural. Então, isso mostra toda essa linha de trabalho e aplaudir as mulheres que, de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, trabalharam para que isso acontecesse, né? Então, dentro da política, talvez eu tenha um diferencial nessa linha, porque eu aprendi com a minha mãe e a achar que era natural, a minha é natural a presença da mulher na política. Então, aí depende muito também da personalidade de cada pessoa. Se já vi homens interrompendo fala de mulheres? Sim, inúmeros. Se já interrompi até falas de mulheres? Sim, interrompi. Né? Porque eu acho que a igualdade está exatamente nisso. Né? Se a pessoa estiver, seja ela homem ou mulher, falando uma coisa que não deve falar.
né? Então, essa é uma colocação diferente. Mas que existem, sim, um olhar diferenciado para a mulher dentro da política, existe. O que a mulher deve fazer? Se impor. Essa Exatamente. é uma colocação que cabe a ela se impor. É mais difícil? Talvez seja mais difícil para a gente entrar na política, né? Nós estamos vendo casos e casos aí de candidatas laranjas, ainda somos usadas para isso. Tivemos uma lei que nos permite vaga, obrigando vaga ao partido, e ainda temos aqueles partidos que colocam mulheres laranjas. Mais uma vez, usando das mulheres, né? Do silêncio de uma mulher. Então, na política, há essa diferença. Fecha os olhos e vai em frente. Não se amedronte com uma colocação mais pesada de alguém, não. Eu acho que não precisa ir muito longe, né? Nós somos mais que a metade da população brasileira. Sim. E quando a gente pensa em cargos políticos, a gente vê que somos, assim, a imensa minoria. Então, há muito ainda o que se fazer. Com certeza. Mas a nossa vice-prefeita tocou num ponto que vai muito além da política, né? É um conselho, eu diria, é um conselho muito importante da necessidade da mulher se impor. E aí eu te pergunto, Graziela, por que as mulheres têm tanta dificuldade de se impor? Se hoje temos as meninas, têm acesso à internet o tempo todo, têm informação, a mídia mostra o tempo todo os casos de feminicídio. Por que essa dificuldade dentro de cada mulher ainda de se impor? Porque é cultural. A mulher, ela é educada para ser a delicada, aquela que não pode fazer gestos, porque você está fazendo muitos gestos, vem o pai e fala, menos. Se você está falando num tom mais alto, a mãe vem e fala, menos. Você precisa ser delicada, você precisa ter uma fala mansa. A gente foi educada para falar desse jeito. E se a mulher faz o oposto disso, se ela tem uma postura mais firme, uma postura mais segura, ela é taxada de autoritária, de rude, de estressada. Está de TPM. Está de TPM, certeza que você não namora. Então, é esse tipo de elogio que a sociedade está acostumada. Mais uma vez eu falo, as mulheres a gente está aí nessa tendência de mudança de discurso e eu acho muito legal. E eu acho que isso tem muito a ver, é muito reflexo dessa quantidade de informação que você citou. A gente está aí com a internet a todo momento, a gente está munido de informação. Essa geração nova, ela está vindo com um olhar diferente. É por isso, talvez, que a gente esteja tendo tanto espaço assim, obviamente pela luta das mulheres que vieram antes, a gente não tem como não honrar tudo isso. Devemos. Tudo que a gente tem conquistado hoje, o fato da gente estar aqui numa mesa com maioria, certamente é por conta dessas mulheres que vieram antes e que foram taxadas de grossas, de agressivas. Elas tiveram que lidar com isso, a gente está tendo que lidar com isso na nossa geração, mas eu acredito de verdade que a próxima geração vai pegar isso um pouco mais tranquilo, menos revoltante, porque dá uma revolta, chega um determinado momento que a gente fica revoltado, não tem como não. Você está falando num espaço que é dominado por homens, a própria vice-prefeita falou, o tempo todo você é interrompida, às vezes numa reunião de trabalho você está passando uma ideia, o homem pega aquela ideia e passa para frente como se a ideia fosse dele. Isso é muito comum. Muito comum. Então, a gente precisa, assim, a todo momento estar... E sabe o que é mais curioso? A gente, às vezes, quando a gente não tem uma opinião formada, a gente se coloca em xeque. Será que eu não estou exagerando? Você é estressada. Será que eu sou estressada mesmo? Você está de TPM. Deixa eu ver. Será que eu estou de TPM mesmo? Às vezes a gente faz isso no decorrer da nossa vida. Se a gente não tiver muita certeza do que a gente quer e muito autoconhecimento, você acaba cedendo a esse tipo de cobrança externo. É aquela história, né? O homem fala mais enérgico, né, Érica? Ele é líder, ele tá certo. A mulher, não, tá com chilique, não dormiu bem à noite, por aí vai. Mas, Érica, eu acho, da minha visão, eu concordo 100% com a Gra, as mulheres estão se impondo mais. Isso, eu vejo essa tendência hoje. As mulheres, elas estão cada vez mais, é o que você disse realmente, a sociedade está mudando. Eu atribuo isso em parte também à educação. A gente está vendo que cada vez mais as mulheres estão fazendo uma graduação, estão entrando no mercado de trabalho para cargos maiores, que isso no passado não era algo tão comum.
Eu vejo que existe essa tendência. Não estou dizendo que está bom. Mas isso, deputado, é reflexo da luta feminista. Exatamente. Precisa ver se dentro dessa carreira não tem o telhado de vidro, né? Exato. Exatamente. Porque pode se subir, mas não se sobe. Exatamente. E aí é o que a vice-prefeita disse, as mulheres têm que se impor. As mulheres têm que se impor. Por ter uma dificuldade maior, as mulheres... E eu vejo que as mulheres se impõem. Isso eu vejo, em alguns casos. Mas nem todas. Sim, Por isso que é importante a gente falar sobre isso e até fortalecer as mulheres que não têm esse tipo de costume. Porque é uma luta, sabe, que elas têm o direito. Exatamente, mas é uma luta para ela entender que esse direito é dela. A mulher que tem uma postura, por exemplo, diferente da minha, essa é a minha personalidade. A Graziela tem uma personalidade mais firme, mais assertiva. Mas por muitas vezes, conversando com uma pessoa que tem uma personalidade mais passiva, eu fui taxada de agressiva. E o contrário também acontece. Quem tem uma postura mais delicadinha acha que a mulher é fraca, que a mulher é frágil, quando na realidade não. Então é difícil, existe essa dicotomia, né? Se por um lado você é taxada de grossa porque você tem uma postura mais firme, por outro lado, se você é mais delicada, você é vista como frágil. Então, assim, quando a gente fala a mulher tem que se impor, nem toda mulher consegue se impor. É por isso que a gente está fazendo é muito importante, sabe? Ter pessoas do lado que estão ali fortalecendo. Exatamente. E falem para ela, vai lá, fala. Você encontra sua amiga de trabalho num banheiro e ela está chorando porque o companheiro, o amigo dela, roubou a ideia. Poxa vida, ela não teve coragem naquele momento de se impor. Vai lá e fala, vai lá e te ajuda, eu estou junto com você, eu sei que a ideia foi sua, eu trabalhei contigo. A gente precisa disso, de mulheres juntas apoiando e de homens também apoiando essas mulheres que são um pouco mais delicadas, mas que não são fracas. Exemplos não faltam, a luta é muito grande, né? E é interessante a gente observar com otimismo a geração que vem vindo, né? São mulheres que não serão mais passivas, tão passivas assim. Mas, por outro lado, tem um problema gritando, né, à nossa porta, né, Érica? Principalmente na pandemia, que é a violência doméstica. Eu sei que a gente tem muitos avanços, né, no âmbito nacional, inclusive, mas, assim, esse problema da pandemia, da violência, do feminicídio, eu não quis nem trazer estatística aqui hoje. A gente costuma trazer para embasar o debate, mas, assim, é cada história, cada vítima, e a gente acaba até se naturalizando quando não chega na morte. Mas as agressões são diárias. E aí eu gostaria de ouvir a nossa vice-prefeita, porque em Limeira a gente já tem, né, uma rede de apoio, várias ações pelas quais a Érica lutou e elas são fundamentais hoje, senão a situação seria ainda pior, né, vice-prefeita? Nós temos que entender, Érica, Murilo e Gra, eu tenho certeza que vocês têm conhecimento disso, que a violência à mulher é subnotificada, sempre foi. A partir de um tempo ela foi começando a ser encarada de forma diferenciada, toda a história aí da Maria da Penha, né, que tem um papel muito importante no reconhecimento do Brasil de que alguma coisa tinha que ser feito. É um puxão de orelha no Brasil para que algo fosse feito. Veio a Lei Maria da Penha, temos aí um arcabouço jurídico forte referente a isso, mas que realmente o único crime colocado dentro dele foi a quebra, e há pouco tempo, a quebra das medidas protetivas. Ela é uma lei muito mais educativa do que realmente punitiva, né? E vem exatamente para que a gente possa entender a diferença entre as agressões que as mulheres são vítimas, né, que são impostas a essa mulher, e sempre ligado ao poder. Essa é a fonte de tudo. Falar, olha, é por amor, é por defesa à honra. Não, é por poder. É por achar que cabe ao homem, ou a ele é dado o direito de atribuir castigos físicos ou emocionais à mulher. É o patriarcado, né? É a sensação de como se ali e esse patriarcado, né? E a gente vejo histórias assim de mulheres que sofreram com os pais, sofreram depois com o marido e sofreram com os filhos. Num estudo que hoje é uma lei na Câmara, que a gente tem que fazer todo um estudo dentro dos boletins de ocorrência no nosso município. Infelizmente a pandemia até isso dificultou. A gente vê ali qual é o perfil da mulher que sofre, qual é o perfil do agressor.
perfil da mulher que sofre é desde a criança até a senhora de idade, né? Pode modificar os agressores na sua vida? Podem, sim. Mas continua sendo ela aquela que os homens acham que tem direito de fazer uma corrigenda, um ato físico até, de fazer com que ela trilhe o caminho do bem. E a gente sabe que por aí tem um livro só de julgamentos, decisões na justiça, e uma me chamou muita atenção, Gra, Érica e Murilo, onde a mulher, vítima de feminicídio, acabou sendo, entre aspas, julgada como uma boa pessoa. Então, ela não merecia, porque ela saía do trabalho e ia direto para casa, cuidar dos filhos. Então, ela era uma boa pessoa. Será que todo homem que não faz isso tem direito, a gente tem direito de infringir um castigo? Né? Então, ela foi julgada a conduta dela para que tivesse uma punição sobre o homem. Dizer, se ela não fosse uma mulher boa, ela poderia morrer. Então, se ela não cumprisse com aquilo que está determinado em algum conceito, né? Como foi o último programa que a gente comentou, que estava muito em alta, exatamente isso. Divide-se os trabalhos em casa, né? A história do, nossa, ele me ajuda. Não é dos dois. Isso é péssimo. Não é? É péssimo. E as mulheres falam o tempo todo, ele me ajuda com o menino, ele me ajuda a fazer janta. Ainda bem, ainda tem esse, vamos dizer, um nível um pouco melhor. Pelo menos ela acredita que ele está ajudando, então ele está fazendo alguma coisa. Sim. Mas que tal a gente dividir realmente, né? Ok, cada um com as suas habilidades, mas eu fico brava até quando tem a foto de um homem no primeiro banho de um nenê. Normalmente atrás da câmera. E isso é uma coisa que nós fazemos. E a gente tem que incluí-los. Porque do mesmo jeito que a gente não sabe dar o primeiro banho, o homem também não sabe. Então vamos acreditar um pouco mais na capacidade dos pais também, né? Gostei da sua fala, viu, Érica? Lá em casa a gente dividiu as tarefas, mas é o que cada um sabe fazer melhor. Muito bem. Que é a melhor forma de fazer. A gente vê, a Lu tem o estilo de vida dela, tem as qualidades dela, e eu tenho as minhas qualidades e o meu estilo de vida. Então, o que nós fizemos ali foi justamente dividir tarefas. Porque a Lu, a minha esposa, ela é uma pessoa que, se eu fizer alguma coisa errada, ela briga mesmo, ou se ela discordar, ela fala alto. A gente se entende muito bem ali. Os dois sentam e dividem as tarefas. Então, você foi falando e eu fui ouvindo e pensando que como é que eu fazia isso dentro de casa. E só fazer um complemento também à sua fala, vice-prefeita. Em relação às mulheres que sofrem violência, nós já conversamos sobre isso nós já conversamos sobre isso por outras oportunidades e você já me ensinou bastante sobre isso. Fico muito contente pelo que eu aprendi das nossas conversas, que muitas mulheres se sentem dependentes do marido no âmbito financeiro também. Sim. Elas falam assim, olha, eu não posso denunciar, ele é um agressor contra mim, mulher, mas não posso denunciá-lo porque eu dependo dele, porque ele que paga as minhas contas, eu moro na casa que é dele, entende? Então, existe às vezes, talvez na mulher, uma necessidade de conscientização que ela tem o poder de denunciar ele também, tá? E aí também, é claro que Limeira nós temos bons projetos, a Érica mesmo é autora de alguns projetos muito interessantes, a Elza Tanque, a sua mãe também foi uma autora de projetos interessantíssimos, né, nesse sentido, mas eu falo aqui também em âmbito de país. O Estado, eu falo, tanto o governo do Estado, o governo federal, tem que dar um apoio para a mulher que sofre violência, para quando ela sair da violência, o Estado dá um amparo para ela, para que ela consiga ter um emprego, ter condições para que ela consiga até compreender que ela consegue viver distante do agressor, tá? É a chamada, deputado, dependência financeira que a mulher tem. Você sabe que vai fazer agora 4 anos que eu escrevo para mulheres uma coluna chamada Entre Elas, na Gazeta de Iracemápolis. E logo que eu comecei a falar sobre esse assunto, eu recebi um depoimento nas minhas redes sociais. A mulher dizia que ela queria terminar o relacionamento, que ela era agredida dentro de casa, mas que ela não podia porque ela não tinha um emprego. E aí, a gente se sente impotente no primeiro momento, mas depois você fica, meu Deus, eu vou ajudar essa mulher de alguma forma. Aí, conforme eu ia conseguindo vagas, eu ia mandando para ela. E aí, o marido escondia a carteira de trabalho dela.
O marido não deixava ela ter um emprego. É mais uma violência. Né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de relacionamento tóxico, tem vários fatores que engloba também a dependência financeira. Tem homem que não deixa a mulher trabalhar. Ah, tá. Aí você pode me perguntar, mas Graziela, por que a mulher se permite isso? Às vezes acontece o que a Érica falou. Ela reproduz o que teve dentro de casa. É grave, é tão grave, o buraco é tão mais embaixo que quando a gente começa a falar sobre isso, a gente não consegue ter fim. Porque, vamos pensar, ela está vivendo um relacionamento tóxico. Ela está reproduzindo o que aconteceu com o pai dela e com a mãe dela dentro de casa. Aí a primeira pessoa que ela vai falar... Primeiro ela está achando que aquilo é normal. Ah, eu vejo no meu pai e a minha mãe fazendo a mesma coisa, está acontecendo no meu relacionamento, então é natural. Primeira pessoa que ela vai desabafar é com a mãe. A mãe vai olhar para a cara dela e vai dizer, o que, minha filha? Você normal. Não vê o seu pai? É normal. O que você está... Todo homem é assim. Se você mudar, se você quiser separar, você vai encontrar uma outra pessoa e essa outra pessoa vai agir com a mesma coisa, porque é assim. Todo homem é assim. Todo relacionamento é assim. Aí, se ela ficar inconformada... Primeiro, pode ser que ela não fique inconformada. Vamos supor que ela fique inconformada e ela vá procurar auxílio na igreja. Aí o pastor, a pastora, o padre... vira para ela e fala, é falta de Deus. Isso é falta de colocar o seu joelho no chão e rezar. E orar. E pedir para que Deus atue no seu casamento. O que eu estou dizendo, esses exemplos que eu estou te dando, são todos exemplos que chegaram até mim. Tem uma história de uma moça que viveu um relacionamento abusivo e a pastora dela disse isso para ela. Você precisa vir fazer vigília. Isso é falta de fazer jejum. Até que ela entrou na faculdade e encontrou uma professora e a professora falou, peraí, não, tá tudo errado, sua mãe tá errada, você tá reproduzindo o padrão da sua mãe, sua pastora, a gente precisa denunciar, tá tudo errado. Então percebe como pra gente, pra você que tem um relacionamento saudável, graças a Deus, sim, pode ser simples, mas para quem está inserido nesse universo, às vezes dá a impressão que você não vê luz no fim do túnel. Lembrando que é tóxico, né? E que com certeza essa pessoa já adoeceu, né? Pois é. Em nome de um sentimento. Ninguém entra num relacionamento achando que, né, não tem um sentimento envolvido. Então é muito estranho, né, Gra, quando as pessoas falam que a mulher gosta de apanhar, não sai desse relacionamento porque não quer. Mulher de malandro. Ninguém imagina o quanto essa mulher tem sua personalidade mutilada, né? Às vezes nós vemos isso com mulheres fortes também. Sim. Né? Não é um caso que só de mulheres fracas, não é isso. É que a ação é tão forte, o psicológico é tão massacrado, destruído, que não tem como a pessoa se reerguer de uma hora para outra. E eu ouso dizer que para a mulher que é forte, ainda é pior, talvez não seja essa palavra, porque é pior de qualquer jeito, mas é tão ruim quanto, porque a mulher que é forte, ela vai ter vergonha de falar para a amiga, tá acontecendo comigo. Pô, mas você é forte? Você não mandou seu... Você deixou acontecer, porque ele dá sinal antes. Você é mulherão lá fora, né? Exatamente. Com você não. Qualquer assim. pessoa pode ter isso, mas você não. E aí você tem vergonha de falar. E aí? E às vezes ela sente que vai ficar ruim pra ela, né? Sim. É difícil pra ela divulgar isso, porque ela pensa, olha, vai divulgar meu relacionamento na igreja. Eu sou conhecida, como que eu vou na delegacia? Isso aconteceu com uma amiga minha. Como que eu vou na delegacia se todo mundo me conhece nessa cidade? Sabe o que eu fiz? Peguei ela, coloquei dentro do meu carro e levei pra fazer a denúncia lá em Piracicaba, porque ela não se sentia segura de fazer a denúncia aqui. Então, percebe? Assim, são detalhezinhos que no dia a dia não é detalhe, é muito sério, é muito grave. Então, toda vez que alguém falar, a mulher está nesse relacionamento porque ela merece, a gente não pode deixar a pessoa falar isso, usar esse discurso perto da gente. Porque a gente tem conhecimento e sabe que é muito doloroso e difícil para uma mulher sair de um relacionamento desse jeito. E Grava, uma outra questão que eu penso também é que a mulher, principalmente aquela que tem filhos, né, ela quer manter a família unida. Ou pelo menos demonstrar isso para as pessoas. Então, a sociedade julga. Para que a sociedade julga. Então, porque a sociedade julga. Porque então, julga. Às vezes, ela, olha, o marido é um agressor, mas ela tem filha, ela quer mostrar que a família dela é uma boa família, que não acontece isso dentro de casa. Então, ela vai postergando uma situação complicada, porque ela quer manter a imagem de que
ele é uma boa esposa, ele é um bom marido, tem filhos e está dando tudo certo. Engraçado como a mulher, às vezes, realmente, Murilo, quer manter a imagem do homem. Exatamente, exatamente. Porque quer preservar até o nome do homem. Olha, não vou fazer isso por... Para não expor. É muito estranho, mas... Para que ele não seja criticado na própria família dele, isso, às vezes. E essa colocação muito ligada também com... Olha, tenho vergonha dele estar fazendo isso, né? Aquela vergonha alheia e vergonha de estar se submetendo a uma situação dessa. Porque é um sinal de fracasso. Exatamente. E não é. Não é. O relacionamento é para dar certo, não é para dar certo. Não ou para dar certo, certo né? aquele período que deu certo. Porque o pessoal fala, olha, casamento que deu certo com ele batendo nela. Não. O que certo é esse, né? Que durou a vida toda com duas pessoas infelizes, né? Exatamente, com, né? Ela passando roupa para ele sair, isso aí já me contava lá no tempo da minha bisavó, né? Que tinha uma parente que passava o terno de linho, chorando, porque sabia que o marido ia estar com outra. É inconcebível essas coisas hoje, né? Não tem mais essa colocação. Família, sim, é ótimo, sim, desde que ela seja saudável. Porque é isso que a gente tem que buscar. Não é se é família tradicional ou se é família não tradicional. Pelo amor de Deus, família saudável, né? E aí, do ponto de vista prático, a pandemia trouxe um ingrediente a mais entre todos para dificultar isso tudo, né? Porque se a gente refletir, são números, né? Não precisa nem pensar muito. Quem abriu mão, muitas vezes, de um emprego para ficar em casa com a criança porque não tinha aula? E daí cria-se uma dependência econômica do marido. E como é que eu vou denunciar a pessoa que está me sustentando? Então, acho que esse raciocínio, ele é muito grave e ele está refletindo a realidade aqui hoje, né, deputado? Concordo. E eu acho ainda, viu, Érica, que o fato das mulheres hoje estarem se profissionalizando mais do que antes é um dos principais motivos para que elas consigam sair dessa dependência dos maridos. Tá? Isso, para mim, é fundamental. E, inclusive, a gente está discutindo aqui em Limeira a FATEC de Limeira, que é um caso que nós estamos trabalhando para que Limeira consiga ter uma FATEC. Isso é um trabalho que eu estou pleiteando junto ao governo do estado. A Érica Tanque está fazendo um trabalho excelente para que isso se torne realidade. Mas a FATEC é um dos exemplos da gente ter universidades, ter cursos técnicos para que as mulheres possam cada vez mais se profissionalizarem e criarem e terem uma carreira própria para que elas se tornem cada vez menos dependentes dos maridos. É uma tendência e eu vejo que há muito a ser feito ainda, mas fico na expectativa que a gente consiga, inclusive aqui na cidade, trazer a FATEC. Com certeza, acho extremamente importante. E a vinda da FATEC para Limeira, uma reivindicação que já tem aí um prazo grande de trabalho. Espero aí que o deputado consiga auxiliar nessa luta. Mas a gente tem que parar de pensar que curso para a mulher e que vai resolver a vida da mulher é exatamente curso de crochê, maquiagem, unha. Aí tá o machismo também, né? Exatamente, por isso que eu falei da FATEC. Exatamente. As mulheres hoje têm trabalhos assim extremamente importantes e nada contra quem faz o curso, mas pensar que é só esse o campo onde uma mulher pode trabalhar é diminuir um universo. A gente sempre fala, né, Érica, lugar de mulher é onde ela quiser. Consequentemente, que possa ter aí, que lembra da dona Maria Flávia, que ensinava a parte de torno mecânico, né, no Senai. Foi extremamente importante. Quer dizer, a mulher tem vários dons e nunca deixar também cair dentro daquela pressão da mulher sobre a mulher mesma, né? Eu falo que a mulher tem que ser boa naquilo que ela é, né? Não do que a outra mulher acha. Olha, sua vida deve ser desse jeito. Não, a vida da mulher, ela faz o que ela quiser e o jeito que ela quiser. É respeito. Respeito com a individualidade, respeito com o jeito de uma mulher ver a vida. E às vezes até nos gestos mais inofensivos, né? Aquela história, vou repetir porque eu tenho certeza que quem está nos acompanhando vai se identificar com isso. Tá namorando? Vai casar quando?
né, ficou noiva, vai casar, casou, vai ter quantos filhos? Teve um. Quando vai vir o segundo? A gente sabe disso, a gente sofre pressão, cobrança o tempo todo. Eu tenho um, me perguntam do segundo até hoje, né? Então as pessoas, é só um exemplo, mas as pessoas cobram muito das mulheres. E mulheres fortes, claro, lidam com isso, mas não é fácil. Se você vai trabalhar, você largou seu filho, pois né? Mas se você não trabalhar, também vive uma vida como se fosse uma vida fácil ficar em casa. O que não é. Trabalho de casa é muito duro, né? Exatamente. Vai no happy hour, mas e a criança? Então, assim, são pequenos detalhes que, se acontecem com uma mulher mais fragilizada, que não tem essa segurança, como a Graziela havia apontado, ele vai enfraquecendo, né? Essa luta, essa postura enfraquece a luta de todas, né? E a gente tem mania realmente de querer dar conta de tudo, né? A gente realmente tem isso, a gente se desdobra demais. A gente não chega em casa e vai direto para o sofá e liga a televisão. E a pandemia veio para mostrar isso com muito mais clareza para a gente. Se a gente filmasse os lares, a gente ia ver como é diferente. Uma noite em casa de uma mulher e uma noite em casa de um homem. Né? Normalmente essa mulher ela vai lavar a louça, pegar a roupa, ver se o filho tem lição, se cobrar porque não teve tempo de fazer um monte de coisa durante a semana, né? Enquanto o homem ele está se distraindo. Todo mundo tem direito de se distrair, inclusive a mulher. Eu não sou contra o ócio, né? O ócio criativo. Claro, criativo e produtivo, né? Reparador. Mas é necessário. Mas, a Érica, gente não faz. Não sabe o que eu percebo, parte. Se você me permite? A mulher, isso é da mulher. Ela se preocupa com os outros. Ela se preocupa. Então, o homem, eu falo isso porque eu sou homem. Eu não falo que eu sou assim, mas falo pela minha categoria. Então, nós estamos preocupados, eu digo nós pelos homens. Sim. Os homens estão preocupados com o trabalho. Durante o dia, ele chega à noite, é justamente o que você disse. Ele fala, olha, já fiz minha parte, meu dever de casa eu já fiz. Agora eu vou descansar. Independente do resto. A mulher é diferente. A mulher, ela assume as obrigações. A gente não é diferente, não. Mas a mulher se preocupa. Né? Mas é verdade, eu concordo com vocês. Eu estou dizendo que vocês são diferentes dos homens nesse sentido, de que vocês se preocupam, sim. A mulher tem uma visão, ela se preocupa com o marido, não na mesma proporção que ele se preocupa com ela, com os afazeres dela. Por mais que você tenha um relacionamento onde, onde o homem vai ter os seus afazeres e as mulheres os afazeres dela, só que ela se preocupa mais. Isso é um erro dos homens. Isso é um erro nosso. O que a Érica falou está certíssimo. Quando o homem chega em casa, liga a televisão para ver o Jornal Nacional e não se preocupa com o resto da casa, não se preocupa se o cachorro está com comida, se trocou a fralda da criança, se limpou o chão da casa, se as contas de casa estão em ordem, se as contas de casa estão em ordem, que muitas vezes quem se preocupa com isso é a mulher. A mulher tem mais conhecimento financeiro e mais planejamento a longo prazo do que os maridos. Só que o homem joga essa responsabilidade para ela e ele não se preocupa. Então eu concordo 100%. A sua colocação aqui foi excelente. Os homens têm essa dificuldade de ter essa empatia pelo que os outros estão passando e não assumir certas obrigações por entender que a mulher já vai ter essa vontade de assumir essas obrigações. Isso é sim machismo. Tá? Então eu vejo dessa forma. Eu vejo não... só de a gente conversar com as pessoas, a gente já percebe que a maioria dos homens pensam sim dessa forma. Tá? É por isso que existe uma palavra que eu amo muito, que se chama desconstrução. Todo dia a gente precisa se desconstruir. No começo do nosso bate-papo, você falou, deputado, eu vejo que tem mulheres que são machistas também. É verdade. É por isso que a gente precisa se desconstruir. É por isso que quando um homem estiver ouvindo o que a gente está falando agora e ele parar para raciocinar, nossa, é verdade isso que o deputado falou, eu não faço mesmo. Quando eu chego na minha casa, vou direto para a sala enquanto a minha mulher está fazendo tudo isso. Tá, mas eu aprendi desse jeito. Ok, não tem problema, mas é possível se desconstruir a partir de agora. É importante que mais bate-papos como esse sejam feitos para que as pessoas comecem a refletir sobre isso que a gente está dizendo. É cultural? Sim, é cultural, mas não significa que não pode ser mudado. Deve ser mudado e de forma emergente, para que as mulheres se sintam mais seguras, para que os homens se sintam menos cobrados também, porque existe uma cobrança, e para que a mulher consiga viver, porque foi o que a gente falou, a gente não está trazendo números, mas a gente é morta, as mulheres são mortas o tempo todo,
Por quê? Porque os homens não sabem ouvir não. Inclusive, teve uma campanha recente, não é não. Foi usada essa campanha na época do carnaval? Foi, mas é uma campanha que a gente deve fazer sempre. Não é não. Quando a mulher fala, não estou dando conta, e o homem olha para a cara dela e fala, para de fazer charminho. Não é não, eu não estou dando conta. Eu não quero fazer isso. Muito ligado também à violência sexual, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Não é não. Né? Contra toda essa assédio. Parte de assédio, de estupro. É muito importante que as mulheres entendam isso e que os homens entendam isso também. Não é não. Por que você tem tanta dificuldade de não é não, né? É o fator cultural, né? Por isso que a gente dedicou tanto tempo, assim, desse podcast para esse assunto. Porque são desses exemplos, são às vezes nos pequenos sinais, né? Às vezes aquele marido não precisa trabalhar, não é que não precisa, ele quer ter seu domínio, né? Os anos passam e aí quando você assusta, está totalmente dependente dele. Então, os exemplos, assim, não se esgotam. Mas mudando um pouquinho de assunto agora, aproveitando até a presença da nossa vice-prefeita, eu queria entender, apesar de toda essa dificuldade, Limeira também já teve muitos avanços e é referência também em várias políticas públicas, né, Érica? Botão do Pânico, por exemplo, para quem não conhece, como ele funciona, qual a importância dele, quantas vidas, né, que já poderiam ter sido perdidas, ele ajudou a salvar esse dispositivo. O Botão do Pânico, eu tomei ciência dele, que estava sendo feito um piloto em Vitória, no Espírito Santo, através do Isso Tribunal. Faz já um tempo. 2015. Uma luta de longa data. Eu sei que eu comemorei 7 anos de luta há pouco tempo e 5 anos de implantação. Normalmente, meus projetos demandam 2 anos para colar. E onde 2 jovens tinham feito um aplicativo para que pudesse as medidas protetivas. Antes a mulher saía só com papel, ainda ocorre isso, né? Uma medida protetiva num papel, que o homem não poderia se aproximar. E a gente sabe o quanto isso tem dado de problema, porque muitos dos agressores não entendem e desrespeitam essa determinação do juiz, né? E comecei a acompanhar esse caso, entramos em contato com esses jovens que tinham desenvolvido com o Tribunal de Justiça e comecei a travar, primeiro, o contato com os juízes aqui de Limeira, através do Dr. Barrichello. Aliás, daqui a pouco tem uma reunião com ele. Coisa boa. E fazendo um apanhado e apresentando isso. Bom, depois conversei com o executivo na época e o vereador, conversei com o executivo, tive até o projeto rejeitado dentro da casa por ser Teria que ser de iniciativa da prefeitura. Iniciativa do executivo, mas depois de tudo feito, fomos até o Tribunal de Justiça para buscar essa autorização, porque mais do que um dispositivo que salva a vida da mulher, porque manda o sinal para a polícia foi toda treinada para atender, ele ainda agrava todo o som ambiente. Então, dependia disso do Tribunal de Justiça nos liberar para que isso fosse utilizado como prova. Então, quando a gente fala o botão do pânico, parece que é um botãozinho que você aperta, toca uma sirene e pronto. Não é isso. Ele vem com um complexo de fluxo também, né? Entre todas essas autoridades, há todo um fluxo. Que, aliás, aí, Érica, já vou passar para uma coisa, é o que a gente está tentando aí com a tornozeleira. Exatamente. Oferecer a nossa cidade, né, para o Estado, que agora vem com essa ideia de colocar tornozeleira e provavelmente, como é uma coisa impositiva, como depois de que ele sai de uma prisão ou depois de um processo, porque é uma pena, né, para que a gente traga para Limeira. Se eles estão precisando de um piloto, Limeira tem todos os fluxos, tem toda a rede, que é extremamente importante. Aliás, também escrevemos ontem, através de um pedido do Dr. Barrichello, também a rede Elza Tanque, num tipo de premiação do Conselho Nacional de Justiça. Sensacional. Vamos lá, escrito, quem sabe a gente traz para a cidade mais
esse prêmio. Esse reconhecimento, porque Sim. só para quem está nos acompanhando entender, o botão do pânico, ele é como se fosse um controle, né, de um portão eletrônico. Então, a vítima, né, deve mantê-lo sempre por perto. O agressor chegou próximo da casa, aciona, acho que a Patrulha Maria da Penha, correto? Que é aqui da guarda? Não. A Patrulha Maria da Penha já faz um outro trabalho. É um outro trabalho. É um grupo mais ostensivo da polícia, né? A Patrulha Maria da Penha mais de acompanhamento. Essa realmente é o pessoal mais ostensivo que faz uma entrada muito mais pesada, porque ela está correndo rápida. risco. Isso. E já passou por todo o processo judicial. Toda essa gravação eles têm, toca e abre a tela com a informação aonde essa mulher está, com a localização. 2 smartphones que estão em viaturas separadas, recebem a mesma comunicação, o mesmo áudio, aparece todos os dados da vítima, inclusive com foto do agressor, porque em muitos casos a polícia passa pelo agressor e não sabe também quem é. Né? Então, é um sistema que tem realmente ajudado muitas mulheres. Somente o juiz determina a quem deve ser entregue, ao pedido do delegado ou, muitas vezes, do CEPROSOM, que acompanha o caso, mas entregue somente pelo judiciário. E ela passa por todo um treinamento, há um dispositivo que, se ela não recarrega o aparelho, isso vai soar um alarme na guarda. Olha só. Enfim, tem todo um fluxo muito além do que a ideia do botão do pânico de apertar e tocar uma sirene. E resolver, né? A tecnologia realmente aí a favor dessa causa. Já a tornozeleira é, entre aspas, o contrário. O equipamento fica no agressor, é isso? Exatamente. E ela serve aí, o botão de pânico, como uma medida protetiva, e acho que a tornozeleira é muito mais de uma ação já de definição de pena, né? Mas que faz com que a mulher também possa ser avisada da proximidade desse agressor. O uso da tornozeleira é quando já houve a condenação, na verdade. Eu tenho a impressão que sim, Murilo, e é isso que a gente vai buscar lá, conhecer melhor esse sistema, porque ela é impositiva. Então, ela, para mim, soa como uma pena já ao agressor. Então, para se ter uma pena que seja necessário, ou melhor, que seja obrigatório que ele use, eu tenho a impressão que o processo já é um pouco mais além do que o botão do pânico, que é a disponibilidade para a mulher vítima de violência. E ele ficaria com essa tornozeleira durante quanto tempo? Não tenho ideia, Gra, é isso que a gente está buscando saber, porque eu acho que isso nem foi fechado ainda no Estado. A ideia, que foi um termo de cooperação entre o governo do Estado e o Tribunal de Justiça, fala de um projeto piloto. A gente sabe que é difícil a gente instalar isso e o preço que isso ficaria. Mas melhor que Limeira não tem nenhuma cidade com fluxo tão bom entre judiciário, polícia civil, assistência social, do que em Limeira. Então, o que a gente quer realmente é oferecer o conhecimento que a gente tem aqui para que a luta contra a violência à mulher ganhe mais um aliado em todo o nosso estado. E isso é muito legal, né? Porque vamos supor que ele fique durante um tempo. A gente sabe que agressor não tem cara, mas se ele tiver uma tornozeleira, vai servir de... Opa, peraí. Se ele for tentar, por exemplo, agredir uma outra pessoa. Se ele... não quero mais porque eu sei que ela está com o botão do pânico, vou tentar um outro relacionamento. Você já vai ficar esperta. Se ele ficar durante um tempo, pelo menos ali, ela vai olhar para a cara da pessoa e vai ver que ela está com a tornozeleira. E a gente tem que entender que isso muitas vezes se repete por ser uma coisa cultural, né? A atitude troca-se a vítima. Exato. Mas há sempre uma colocação, isso é muito nosso, como se isso é um problema que a gente deveria encarar. A gente não vai mudar ninguém, né? Porque a gente sempre fala, não, comigo ele vai ser diferente. Ele vai entrar na linha. Né? Como se dependesse de você mudar a outra pessoa. Ninguém muda ninguém. A gente se muda, não muda outra pessoa. Então, isso é muito importante que a mulher tenha muito claro na sua mente. Agora, Gra, vou fazer uma colocação. A Érica Tanque falou uma informação importantíssima. Fiquei muito contente por você estar citando esse assunto. Eu fiz um ofício para o vice-governador Rodrigo Garcia e também para o Dr. Rui, que é delegado-geral aqui no estado de São Paulo. E, inclusive, estive com ele no sábado e falamos sobre isso.
o que a Érica disse é verdade, esse é um projeto piloto e não há ainda as especificações de como ele será feito na sua totalidade. Isso é uma discussão nova que está começando. Agora, a notícia positiva é que já conversei isso com a Érica, nós estamos tentando marcar uma reunião para que a gente possa oferecer Limeira como uma cidade para que haja esse teste. Fico contente que nós temos uma vice-prefeita atuante nisso, que facilita muito, porque não há como fazer um projeto desse sem o apoio da prefeitura. Eu sei que o investimento é do Estado, mas a prefeitura tem que atuar junto, dando o conhecimento no município para que isso se torne uma realidade. O que nós temos ali é o seguinte: cidades pequenas, o Estado não compensa para o Estado fazer. Eles precisam de uma cidade num porte que haja uma estrutura dentro da própria polícia para que isso seja feito. E Limeira tem isso. Então, Limeira com certeza tem todas as condições necessárias para que seja realmente o projeto piloto do Estado. Eu já enviei um ofício para o vice-governador e para o Dr. Rui e fiquei de marcar uma reunião junto com as autoridades de Limeira e, claro, que a Érica Tanque vai ser a pessoa que vai ser a nossa referência nesse sentido. Agora é torcer, tá? E fiquei muito contente também que o projeto da sua mãe está sendo analisado pelo CNJ. Fico na torcida que dê certo também, viu, Érica? Muito obrigada, Murilo. É importante a gente dizer que o deputado Murilo se colocou aí à disposição e a gente agradece muito o apoio nessa causa. É importante para o movimento, né? Essa participação. Do outro lado, nós temos dois aí fazendo esse acordo, né? O governo do estado com o Tribunal de Justiça. 2 dias depois da assinatura desse termo de colaboração, eu liguei ao Dr. Hilton, o juiz aqui da comarca, conversei com ele, disse da minha ideia, parceiro assim de um valor inestimável, né? Fica sempre um sentimento de muita gratidão a todos os juízes da comarca. Ele fez uma reunião com todos os juízes, já fez esse ofício, já foi encaminhado. O prefeito Mário também acompanhou e me deu a honra até de poder assinar com ele esse ofício, solicitando realmente o entendimento de que nós estamos não buscando algo para Limeira, nós estamos buscando e dando a oportunidade de que isso dê certo, de que o fluxo esteja correto, porque o que mais me emociona, e a Érica sabe disso, são as parcerias que a gente vai fazendo durante esse período, principalmente nessa colocação de violência, né? Então, eu tenho aí a Câmara Municipal, a quem eu tenho um imenso respeito, tenho sempre todos os meus pleitos aprovados na Câmara Municipal, o Judiciário, que tem um empenho tão grande, vocês acompanharam a vinda do anexo, a luta que foi também ter o meu nome assim falado pelo presidente do Tribunal de Justiça, dizendo, eu acho que eu era uma vereadora. Era vereadora. Exportação, alguma coisa assim que eu namorei ele para conseguir. Ainda era vereadora, isso mesmo. Para conseguir o anexo de violência. Então, nós estamos preparados. Isso é o que eu quero, e aí conto com o deputado para que demonstre que Limeira tem todo esse potencial para receber esse projeto. Realmente, foi tudo muito rápido. O anúncio do termo, acho que foi em abril, né? E a vice-prefeita já se movimentou, fez essa gestão, que muitas vezes é aquele trabalho que não aparece, e ele é fundamental, porque sem essa gestão, essa articulação política, o deputado também sabe disso, as coisas não acontecem. Se os juízes aqui não quiserem, não acontece. Não vai acontecer, porque é um ato exclusivo do judiciário com o governo do estado, né? Então, temos aí também um anexo que viabiliza essa... Mas eu vou fazer todo um histórico, vou entregar na mão do deputado para que a gente consiga trazer isso para Limeira. Da importância aí de somar forças, né? Acho que é isso que todos nós esperamos. Gente, o papo foi excelente, passou muito rápido o nosso tempo, e eu gostaria então de abrir, né, o espaço para que cada um faça suas considerações, agradecendo mesmo. Acho que foi muito construtivo, a gente dedicou bastante tempo batendo papo mesmo, porque é isso que falta para as pessoas assimilarem mais as informações sobre essa causa que é interminável. Muito obrigada, vice-prefeita. Eu é que agradeço, Érica, deputado Murilo, por ter me chamado para fazer essa conversa
realmente é muito importante para que a gente vença as dificuldades e vença até os preconceitos que se tem referente a toda essa luta, o que é o feminismo, né? O porquê que o feminicídio é obrigatório, muitos homens ainda falam, mas é a mesma coisa que matar um homem, não é diferente. Você ter a sua vida ceifada pelo simples fato de ser mulher, de ser propriedade, entendida como propriedade de alguém, né? Então é completamente diferente de um assassinato por um roubo, um latrocínio, algo assim. Então é completamente diferente. Fica aqui meu agradecimento e a certeza que vocês são parceiras, e agora o deputado também vem nessa linha de uma luta árdua, difícil, que demanda tempo, muito desgastante quando a gente vê um caso de feminicídio na cidade. E eu falo que a rede inteira cai de luto, né, de joelhos, porque a gente sempre acha que tem mais coisa para fazer, mas é um trabalho difícil e de difícil entendimento. Então, é muito difícil as pessoas, se quiserem fazer legislação referente a isso, é preciso entender mais para poder realmente ser eficaz. Não vira. Graziela Félix, muito obrigada também pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Érica. Uma alegria estar aqui junto com a Érica, nossa vice-prefeita, para falar sobre esse assunto. A abertura do deputado, o olhar masculino para poder tratar de assuntos espinhosos. Parabéns, deputado, pelo trabalho que você tem feito. E só para a gente refletir, a gente está falando sobre esse assunto, que é um assunto delicado, que é um assunto espinhoso, no dia em que foi comprovado, que saiu o exame, que aquela garota de 12 anos realmente foi estuprada pelo pai. Quando a gente fala de feminismo, a gente também está falando sobre isso. Então, gratidão pelo convite. Vamos mais vezes falar sobre esse assunto, porque ele é urgente, ele é necessário. Obrigada. E ela é de todos nós, né, deputado? Muito obrigada também. Exatamente. Olha, muito obrigado, Érica, vice-prefeita Érica Tanque, muito obrigado por esse espaço, por esse discurso, esse debate tão importante que tenho certeza que não só eu aprendi com vocês duas, mas também todos aqueles que nos acompanham aqui através das redes sociais. A melhor forma da gente conseguir dar mais direito às mulheres, que nós possamos vencer esse feminicídio, é falar sobre isso. A melhor forma é debatendo, é falando sobre isso para que as mulheres entendam que elas têm esse poder e que os homens também entendam que nós, homens, devemos respeitar mais as mulheres. Então, muito obrigado pelo debate e que possamos fazer mais debates assim também. Obrigado, e também aproveito para agradecer a todos que nos acompanharam aqui nesse podcast. Estamos juntos. Quem tiver alguma ideia e sugestão pode também comentar aqui embaixo através das redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram. Um abraço. E na próxima semana tem mais. Um abraço.